Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do ProAmbicast especial, episódio especial da FIMA Brasil 2025, diretamente dos pavilhões da Fundapark em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Eu sou o Jonathan Zanotto e a gente traz por aqui sempre mediando conversas importantes, interessantes e incandescentes sobre sustentabilidade, meio ambiente. Comigo, Rafael Carlet, que é da ProAmbi, consultor da ProAmbi, que me ajuda aqui nas intervenções, nessa mediação, nessa conversa. E hoje recebemos aqui no nosso podcast a Sagicom, Tecnologia e Inteligência de Dados para Gestão Ambiental em Tempo Real. Estou dizendo então para a conversa aqui, Dinho Machado, CEO, e Jefferson Koning. Dinho Machado, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Jefferson Koning, seja bem-vindo. Obrigado. CEOs da Sagicom. Só que explica um pouquinho para a gente como é que funciona essa corporação, esse conglomerado de vocês. Maravilha, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Leandro, também. Contar um pouquinho da história da Sagicom para elucidar um pouquinho. Então, o Jefferson é CEO hoje do iSat, uma empresa do nosso grupo. Hoje somos 3 empresas no grupo. E a Sagicom foi a pioneira quando a gente viu uma dor lá atrás. O comércio de reciclagem era algo muito informal. Não existia nenhum controle para aquilo. Na época, meu pai precisava e viu a oportunidade de fazer a gestão do negócio dele, mas não tinha nenhum sistema muito específico. A questão do tratamento do resíduo, da organização de um comércio de reciclagem é muito diferente do que a gente tem hoje. E não existia nada. E na época, a gente criou um sistema para resolver o problema de casa, a dor de casa. Integrar com a balança, fazer aquela gestão do estoque, ver o desconto, o material que entra, que sai, emissão de notas, coisas simples na época, né? E, gente, eu tô falando aqui em 98. Era uma utopia falar de um software para uma empresa de reciclagem. E a gente, naquela época, foi muito pioneiro, porque a gente já tinha isso e, dali, a gente desenvolveu e virou uma empresa, em 2005, uma empresa de software para o setor de reciclagem. Porque a gente viu que não era uma dor nossa, era uma dor no mercado todo. Ninguém fazia gestão. Era muito difícil fazer a gestão, porque não tinha algo tão adaptado que entendia, né? E eu lembro até hoje que a galera comentando, cara, como é que vocês conhecem tanto? A gente tem uma grande vantagem que a gente veio de dentro para fora. Normalmente, uma empresa de software, ela tenta adaptar o sistema para o negócio do cara. E a gente fez ao contrário, a gente criou o sistema para a gente. Então, a gente conhecia todo o ecossistema da reciclagem, a gente sabia como é que ele lidava. E quando a gente começou a apresentar isso, eu falei, nossa, mas vocês sabem a minha empresa, porque a gente já conhecia isso, eu acho. E ao longo do tempo, a gente foi identificando gaps, né? A gente foi entendendo que o cliente precisava de mais gestão, a gente foi desenvolvendo software cada vez mais, né? E aí onde entra o iSat, que a gente precisava da rastreabilidade, né? Cada vez mais a questão da rastreabilidade do resíduo, garantia ponta a ponta, a eficiência da logística, que é um desafio hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, é um desafio a logística, né? Como é que a gente trazia eficiência para essa logística e garantindo a rastreabilidade, transformando essa rastreabilidade do resíduo, sabendo que foi coletado e foi destinado de uma forma correta, né? Nasceu a Sage Solutions, que hoje é a iSat, né? Onde a gente criou um rastreador, que ele não tem o fim de ser um rastreador, mas é para ficar... Não. O grande foco dele é trazer uma gestão eficiente para as coletas de resíduos, garantindo a rastreabilidade, integração com o motorista. Então, ele nasceu com isso e 100% interligado com as nossas plataformas, que o nosso cliente já fazia, né? Assim como o Waste Bank também, que é uma empresa do grupo, que é uma fintech social, que nasceu também para resolver uma dor. A gente tem muitos catadores hoje que vivem do comércio. Então, como a gente entendeu o reciclador compra de muita pessoa física, de pequenos empreendedores. Como é que eu pago? O dinheiro cada vez mais escasso, né? Aquela coisa, não dá mais. Cheque, aquela coisa também já arcaica, já estava ficando, começou a vir Pix, começou a vir um monte de coisa que para aquele catador pequeno, para ele receber um cheque e ir num banco sacar, começou a ficar inviável. Nasceu a Waste Bank com a ideia de bancarizar esse pessoal e trazer também uma dignidade financeira para eles. Hoje, a gente sabe do desafio que a gente tem em questão de resíduos, né? Mas existe esse catador que ele às vezes não é visto hoje na sociedade. E ele é responsável por hoje um grande volume de coleta de resíduos. Inclusive dados que a gente vai também apresentar aqui, que a gente vai estar amanhã se apresentando aqui no palco, né, de inovação ali,
para trazer essa visibilidade. É um grande desafio nosso mostrar a importância desse ecossistema que é as empresas de reciclagem, que hoje a gente tem o sistema de cooperativa, mas também temos os empreendedores da reciclagem, que é gigante, e aí os catadores pretendem isso. E o Waste Bank nasceu com essa ideia de bancarizar o catador, que era difícil abrir uma conta num bancão tradicional, porque precisava de um monte de coisa. Como é que comprova a renda desse cara, né? A gente tinha isso no sistema, a gente sabia qual era o volume que ele gerava, quanto que financeiramente ele ganhava. Então, ao longo do tempo, a gente foi crescendo e tornando essa gestão e essa tecnologia toda dentro do sistema, né? Pô, temos aqui vários assuntos, especialmente inovação, né? Só para entender um pouquinho melhor essa questão de software, por que esse nicho, se tem um nicho é porque ele tem uma necessidade específica. Qual a necessidade específica desse mercado para a criação de software? Hoje, o grande desafio é segurança, porque ele é uma mercadoria que tu não consegue botar um código de barras, tu não consegue, precisa de muitas coisas. Então, às vezes o material é molhado, precisa de desconto, a integração com uma balança. Eu falo que hoje o mercado de reciclagem ele é o contrário, né? O fornecedor para ele é mais importante do que o cliente. Porque quem fornece a matéria-prima para ele é o grande importante para ele. E para a gente é o contrário, no mercado tradicional, o cliente que a gente vende que é importante, para ele não. O fornecedor é muito importante, a tratativa é totalmente inversa, né? É um mercado carente disso. Então, existem várias particularidades de compra, regras de comércio, né? Essas integrações com balança, foto, trazer segurança daquele material, garantir a rastreabilidade daquele resíduo, realmente ele veio, entrou, evidenciar com foto, geolocalização daquele material que foi descarregado ali. Isso é super importante, não tanto para o fornecedor, até para uma indústria, porque ela precisa hoje, ela tem a corresponsabilidade do seu resíduo. Como é que o meu resíduo saiu daqui? Eu estou vendendo para quem? Como é que eu sei qual é a documentação desse cara? Tem a documentação em dia? Tem muita coisinha que hoje, às vezes no comércio tradicional, não tinha adaptado com o sistema, e a gente conseguiu fazer isso, né? E era uma dor nossa. E o iSAT ele nasceu exatamente para isso, né? Para trazer essa rastreabilidade desde o início até o final. Então, essa comunicação do gestor da frota com o motorista para saber o que está acontecendo na rua em tempo real é muito importante. Então, o fornecedor e o cliente lá, eles conseguem saber tudo o que está acontecendo com a rastreabilidade do próprio resíduo. Então, essa segurança, essa credibilidade, essa confiança, o nosso cliente acaba entregando para quem consegue rastrear exatamente do início até o final, os laudos ambientais, toda a parte de roteirização. Então é um poder, um controle, uma tomada de decisão muito grande. Eu consegui evidenciar o resíduo e também qualquer coisa anormal acontecer, eu poder em tempo real já notificar, o motorista está aqui, aconteceu alguma coisa, faz isso, faz aquilo. Então assim, traz essa segurança desde o início até o final, tanto para o gestor da frota quanto para o motorista e lá no cliente no final. Eu acho interessante pelo relato de vocês que a empresa opera esse sistema, né? Embora vocês tenham essa parte do serviço de prestar uma consultoria dizendo, olha, aqui tem alguma anomalia, né? Além do pilar social, que eu vejo que é muito evidente no grupo empresarial deles, né? É essa parte de deixar a operação para a própria empresa, né? Mas vocês estarem por trás analisando esses dados. Eu acho isso muito interessante. Até porque me parece esse sistema como se fosse uma referência bancária, digamos assim, né? Um sistema de controle financeiro, mais do que a relação entre clientes, é uma questão social, porque vocês lidam com pessoas que não têm tanto essa relação cliente-fornecedor, fornecedor-cliente, mas sim uma relação muito social, né? Qual a preocupação de vocês em relação a isso? O grande propósito, eu falo que a gente tem um privilégio lá, né? Que a gente trabalha com tecnologia, mas uma tecnologia com propósito de impacto ambiental e social. Eu digo que a gente é um privilegiado. Pessoas, né? E impactando hoje, geração de renda. A história do meu pai, quando ele montou um comércio de reciclagem, e a reciclagem hoje é um meio de subsistência para muitas pessoas. Meu pai veio de Rio Grande com 17 anos, ele não tinha o que fazer, não tinha estudado. O que ele fez? Vou juntar resíduo, né? E vou vender. Aquilo virou um negócio para ele, ele entendeu. E hoje isso é um meio de sustentabilidade para muitas famílias. A gente tem dados ali hoje, vou falar agora, antecipando aqui um overview, nós temos mais de 1 milhão de catadores cadastrados nas nossas plataformas, pessoas físicas. E não são pessoas físicas que você, no final de semana, fez um churrasco, juntou uma latinha e largou lá, e foi vender. São pessoas que dia sim, dia não, entregam material reciclado. Quer dizer, eles vivem da reciclagem.
pessoas físicas. Estou falando de 1 milhão de pessoas físicas. Não estou nem são olhando físicas, indústria, não estou olhando CNPJ, empresas. Em pessoas físicas. São 1 milhão de catadores hoje. A gente temos uma amostragem de 50% dos nossos sistemas. A gente tem hoje 1 milhão de pessoas físicas cadastradas. Então, é um impacto ambiental também, porque isso promove, é um grande pilar para a gente hoje, é aumentar os índices de reciclagem, promover isso cada vez mais, mas principalmente olhando isso, o impacto social e a governança também, que é importante. A gestão, como eu falei no início, é um mercado muito ainda informal. O pessoal vem com aquilo de lixo, né? Eu falo, brinco lá dentro da empresa quando eu falo que eu era conhecido como filho do lixeiro, né? Na escola. O que teu pai faz? Trabalha com lixo, né? Que pra gente é lixo. Mas isso hoje é dinheiro na mão de muitos, né? E isso tem um poder social muito grande. Então, além de trazer essa governança para essas entidades, para essas empresas hoje, que não viam como gestão o seu negócio, e hoje nós temos empresas aqui, não está falando agora com o cliente, que está há 52 anos nesse mercado. Reciclagem, ela não é agora. Hoje ela está muito mais em evidência, né? Por todo o histórico, por tudo que a gente vem fazendo, mas a reciclagem já acontece há muito tempo. Meu pai abriu o depósito dele em 79, né? Então ele tinha um comércio já há muito tempo de reciclagem. E o mercado sempre que foi tratado, não visto como realmente hoje, como um agente ambiental, algo importante na sociedade. Simplesmente era aquilo ali. E eles tinham muito isso. Ainda existe muito cliente que tem essa síndrome de o meu negócio é lixo, é resíduo. Cara, não. É uma empresa, ela gera empregos, movimenta a economia. Né? Importante. E o impacto social e ambiental gigantesco. É recorrente o assunto que a gente fala aqui sobre o consumo dessas novas gerações, nessa questão de sustentabilidade, meio ambiente, ser algo importante para o consumo de marcas, serviços, produtos, enfim. No caso de vocês que aliam a questão do gerenciamento dos resíduos e dessa questão social, qual o tamanho, o impacto do compliance possível em relação a isso? Hoje a gente tem uma gama de informações gigantescas. Quando o Waste Bank nasceu, por exemplo, a gente também tem projetos com o Waste Bank onde a gente consegue garantir a entrega do resíduo teu, pessoa física, e eu garanto a rastreabilidade de que tu descartou uma garrafa, aquela garrafa foi para um catador e aquele catador entregou aquele resíduo. Então a gente hoje atua também com logística reversa, com crédito, uma linha do tempo. Eu sei que tu, pessoa física, descartou um resíduo, gerou crédito para ti, não é aquele incentivo total como vai ter o catador. Aquele catador hoje que ele é e faz parte do nosso ecossistema, ele recolhe esse resíduo, vende para uma empresa hoje de reciclagem ou uma cooperativa que ele consegue estar, e a gente tem toda essa rastreabilidade via sistema. Ponta a ponta, é isso que é importante. Ponta a ponta. Junto com o rastreador, garantindo que aquela coleta daquilo ali foi para a indústria. Então, eu consigo saber hoje CPF que gerou o resíduo e para onde foi parar aquilo. Tudo via a tecnologia que a gente tem hoje, por tudo que a gente vem criando, né? Sim. Bom, sobre as empresas, então, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação desses sistemas, né? Qual a melhor forma de aplicação e o impacto no setor industrial que vocês têm. Eu acho que a aplicação, assim, hoje a gente começou como focado nas empresas de reciclagem, que a gente viu o andor. Hoje a gente já tem sistema para as indústrias também, que a gente começou a ver que a indústria precisa também fazer a gestão dos seus resíduos cada vez mais eficiente, garantindo quem é o prestador de serviço, se ele está com a documentação certa, porque todos nós somos corresponsáveis, né? Não só a indústria, mas todos nós, como pessoa física aqui, somos corresponsáveis. A indústria precisa fazer essa gestão desse resíduo, garantir que aquele resíduo foi. Então, a gente precisa olhar mais isso e garantir mais que as indústrias possam ter isso e mostrar que é possível ter uma gestão do seu resíduo eficiente, garantindo rastreabilidade daquilo, garantindo a entrega disso. E eu acho que comercialmente aqui, acho que para essas empresas de reciclagem, eu não consigo te dizer assim, um impacto mensurar o impacto que a gente vem causando hoje, tá? Mas a gente tem mais de 1.500 empresas de reciclagem hoje como clientes. São empresas de reciclagem. Nesse meio ainda tem alguma coisa de cooperativa também, que já começaram a aderir ao nosso sistema, mas é um impacto grandioso. A gente pode depois até, na minha apresentação eu vou falar sobre isso, a quantidade de volumes, porque fala-se que o Brasil recicla 3%, né? É um número que hoje se tem. E eu garanto, senhores, que é muito mais. É muito mais.
porque a gente não tem esse dado. Está na informalidade ainda, né? Exato. Ele é muito informal, mas eu tenho um dado muito mais real, porque eu consigo hoje, através das nossas plataformas, saber a origem disso, porque passa muito por a gente, né? E vocês não têm restrição geográfica para esse serviço, esse produto, né? Não, não tem. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Hoje a gente está em quase todos os estados, inclusive estamos indo também para a América do Sul. Também, hoje já em Bolívia, e temos sistema no México também, Uruguai. Vocês fizeram algumas exemplificações do que é o serviço de vocês, o que vocês ofertam. Eu lembro de algum case importante, tenham marcado vocês, algo que vocês implantaram e tiveram um retorno até acima do esperado? Alguma história para contar? Tem várias. Deve ter, né? Tem várias histórias. Especialmente na área social. Nossa, eu vejo assim que esse é um ramo onde é muito familiar, né? Às vezes começa com o vô, com o pai, com a terceira geração, normalmente já vem com uma cabeça mais aberta e aí eles já têm mais facilidade em adquirir o sistema, né? Então eles entendem realmente a importância que até aqui a gente chegou, mas não tem como realmente seguir, até porque o cliente dele exige essa rastreabilidade. Então como é que eu provo que eu fiz a coisa certa? Então realmente por isso a importância do sistema, eu dou toda essa rastreabilidade para que ele entenda realmente que foi feita a coisa certa. E eu acho que a garantia da perpetuidade do negócio dele. Quando ele começou a entender que o negócio dele precisava de gestão, ele garante a perpetuidade do negócio dele. Né? Vou ter continuidade nisso. E a gente tem uma preocupação muito grande de fazer essa gestão para ele e fazer com que ele entenda que a gestão do negócio dele, com despesa, receita, emitir nota, tudo bonitinho, vai garantir um maior impacto social e um impacto meio ambiente contínuo. Né? E eu gosto de um caso que está na nossa apresentação, que vou dizer para vocês do impacto. A gente fez um projeto em Brumadinho. Algo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá, mas eu fui a Brumadinho e é um caso... Quem vai na cidade, você sente o peso da tragédia. E nós ajudamos a estruturar uma cooperativa lá. Colocamos o sistema, a gente colocou toda a estrutura para eles, a parte financeira de banco, cartão para todo mundo. E no dia que a gente foi lá, a presidente, ela deu um depoimento para mim e ficou marcado na minha vida. Pois ela disse que para ela agora, ela tem vida. Ela teve familiares, né, que foram afetados nisso, mas ela estava em casa doente, com problemas, tomando remédio, dependendo de remédio. E quando a gente montou a cooperativa, trouxe ela, disse, eu tenho dignidade, eu tenho salário, eu quero sair de casa. E aí ela me falou uma coisa que para mim mudou ainda mais a minha percepção, que foi quando ela disse que eu não preciso mais tomar remédio, eu não preciso mais depender do sistema de saúde, eu estou trabalhando, eu estou me sentindo útil, eu estou tendo receita para minha família. Isso para mim foi muito impactante, porque o quanto a gente... E eu não confesso para vocês que eu não imaginava o tamanho do impacto que a gente causava. Mas naquele depoimento dela, ao vivo, aquilo me trouxe uma percepção maior e me trouxe certeza de que o nosso propósito é esse. A gente precisa dar perpetuidade para as empresas, dignidade para essas pessoas, e não só o impacto ambiental, mas esse impacto social também, que eu acho que é super importante. Bom, organização a gente precisa ter na vida de forma geral, né? Facilitar os processos. E agora me parece que um nicho importante de vocês é a questão de transparência, fazer isso de forma transparente. Como é que se prova a transparência de todo o processo? Vocês acham que isso é uma tendência? Acreditamos que o compliance, de forma geral, mas vai crescer muito essa transparência, porque o consumidor vai pedir essa transparência. Vai. Eu acho que vai, e cada vez mais vai ser evidente, né? A gente vê que o marketing verde, né? O consumidor, ele está procurando as empresas que estão fazendo as coisas de verdade. E eu acho que cada vez mais vão exigir realmente das empresas que estão preocupadas com isso, de verdade, né? Que estão querendo fazer, e a gente vai ter que mostrar de fato quem está fazendo, né? Que realmente é esse impacto, né? Como é que realmente isso acontece? E isso é uma coisa que a gente hoje bate muito. A gente vem formando um blockchain dessa rastreabilidade toda, que é o nosso próximo passo aí, que é realmente ter um blockchain que vai ser público. Tá aqui. Tu vai saber que a garrafa que tu consumiu, ela foi parar lá na indústria. Ponto a ponto. Evidenciado.
em cada etapa do processo. Desde a rastreabilidade do veículo, saber que ele saiu e veio para cá, a pesagem, a evidência da foto, a geolocalização do resíduo e a disposição final na indústria. Porque hoje é tudo muito no papel, né? O pessoal mais, às vezes, é antigo e acaba fazendo tudo papelzinho. Chega na empresa, um papel, vocês perder aquele caderninho, eles não dormem de noite. Acabou o sossego deles, né? Então, isso está muito na cabeça, às vezes, do dono. Então, a importância do sistema é porque tu, eu e aqui, todo mundo tem a mesma informação. Não sei exatamente onde eu tenho que agir. Porque, normalmente, a pessoa acaba ficando só na cabeça do CEO, né? E aí vai passar como para um filho. Então, cada um passa uma percepção. Por isso, a importância do sistema, porque é tudo evidenciado. Quem quer pesquisar, quem quer olhar, tá ali. Então, a informação está aqui, precisa, transparente. Quem quiser olhar, fica à disposição. Importante isso. O que trouxe vocês até a firma? Qual a importância da feira dentro da empresa? Eu sou um apoiador de feira, né? Principalmente no ramo ambiental. Sou apaixonado por isso, então cresci dentro. E, como eu falei, é um ramo que não é visto, né? Ainda a gente vem engatinhando com muita coisa. Acabei de vir de uma feira dos Estados Unidos, de meio ambiente e reciclagem, e eu acho que a feira ela é um impulsionador de negócios. Ela traz para a gente uma visibilidade, não só para negócio, mas também network. Você conhecer pessoas, entender como os outros estão fazendo, né? Porque às vezes o pessoal começa a olhar que, vou ir ver máquina. Feira não é só isso. Feira é também tu tá aqui no corredor, trocando negócio, trocando cartão com um, falando com outro, ouvir histórias aqui como nossa, como de mais expositores. Eu acho que é super importante alavancar negócios. Quem tiver a oportunidade de vir para uma feira, venha, porque além de você ver novidades, a troca de experiência com outros players do teu setor é super importante, super valoroso isso. Por falar então nesses players do network, como é que essa Gercom está preparada para apoiar, para ajudar empresas com essa questão, com esse problema a ser resolvido? Carlos, olhando o nosso setor, é um setor ainda muito grande, tá? A gente fez um levantamento recentemente que hoje são mais de 50 mil empresas de reciclagem no Brasil. É um mercado muito grande ainda que precisa ser explorado. Ainda tem muita gente trabalhando no caderninho, como o Jefferson falou, ainda com um Excel, ainda sem uma gestão. Precisa trazer esse setor para uma formalidade. A gente é necessário isso, formalizar isso, capacitar um setor que é tão importante. E essa Gercom, o grande propósito dela é esse, é conseguir dar para esses clientes, e não só para reciclagem, mas também para a indústria, para todos os gestores de resíduos, trazer rastreabilidade para o resíduo, trazer números para a sociedade entender o tamanho do impacto disso, ambiental, social, conscientizar também, porque a gente fala muito lá dentro e a gente tem soluções que para mim, assim como educação financeira e educação ambiental deveria estar já na base, na escola. Isso deveria já estar lá enraizado com a gente, né? E porque eu entendo que hoje a gente participa de muitas rodas de amigos, o cara não sabe o que recicla, o que pode reciclar, porque não se fala disso. E a gente precisa falar mais. A gente precisa mostrar que a gente fazer isso dói no bolso dele, porque no fim das contas, quem paga a conta é a gente, né? Então a gente tem notícias aí de que, por exemplo, saiu uma notícia da NASA, que eu acho que foi, em que aqui no Rio Grande do Sul, em 50 anos, pode não ser mais habitável em algumas regiões. Porque a gente vem consumindo o planeta de várias formas. Então a gente tem uma missão muito grande, que é realmente fazer com que o resíduo seja valorizado, realmente rastreado e visto a sua importância no todo o seu impacto. Bom, antes de caminhar para o encerramento, já que vocês têm esse contato mais na ponta e com o social, qual que é a visão de vocês de futuro em relação a esse setor de ponta mesmo? Como é que vai ficar a questão, por exemplo, de catadores? É de fato uma questão de gestão, uma gestão financeira para que eles se tornem mais empresas? Como é que vocês veem esse futuro? Hoje, assim, a gente vê que a gente tem muito cliente que faz muita coisa e não consegue contar bem a história. Então, eu quando entrei no ramo, 10 anos, eu via esse ramo totalmente diferente. Eu achava, meu Deus, eu vou precisar ajudar, vou fazer, e eles realmente são muito importantes. Só que se perguntar para alguém que não está nesse ambiente, eles não sabem. Então, o nosso cliente ele não consegue contar a história de quanto ele é importante para o ramo.
Então, assim, a gente não tem, às vezes, a mínima ideia do que realmente um catador é importante pro ecossistema da maneira geral, né? Então, essa questão do sistema também, ela ajuda a trazer isso, a contar a história, a evidenciar, eles querem se esconder, não, vem cá, vamos contar o que realmente tu faz, porque tu é muito mais importante, tu é muito importante. Então, trazer com o sistema, com o apoio, a dignidade, fazer eles entender que começa com eles lá catando, né? Depois que descarta, a importância deles é um desafio, é cultural, mas tem um resultado extraordinário no final, porque tu consegue provar realmente desde o início, mais uma vez, até o final. Vocês são importantes, vem junto, vamos fazer junto. Então a ideia do sistema é trazer todo mundo, não é simplesmente lá o final, o decisor, aquele que bate o martelo, não, é desde a patadora, a venda, então ao final. A importância dessa mescla geral. A gente entende que todo mundo é corresponsável. Não existe culpado. Tem que fazer nossa parte, o governo tem que fazer sua parte, as indústrias têm que fazer sua parte, todos têm que fazer sua parte. Começa dentro de casa a lição, né? Então, a gente é corresponsável. Diz a nossa política nacional de resíduos sólidos, né? Mas eu acho interessante que vocês estão consolidando dados dessas empresas, tá? E construindo a história em conjunto com eles. Essa é a mensagem que fica para mim da empresa de vocês. Exatamente, porque a gente tem um slogan lá que a gente fala que é We Change the World. A gente muda o mundo, né? E a gente precisa trazer essa valorização, porque assim, não existe uma bala de prata, não existe uma coisa certa. Existe a cooperativa, existe o reciclador, existem várias ações e eu acho que todas estão certas. A gente tem que fazer, tem que tentar fazer como a gente vem fazendo hoje, trazendo gestão para essas empresas, gestão para cooperativa, gestão para todos, informação, conhecimento, porque não adianta a gente querer aumentar os índices de reciclagem, mas eu boto o plástico ou não boto? O pote de margarina é reciclado ou não é? O salgadinho... A gente precisa dar informação para a população. Às vezes tem dúvidas básicas ainda a ser respondidas. Exato, muito básico, né? Se a gente pegar na roda de amigos, com certeza, de 10, acredito que você aqui bem otimista, 4 não sabem. Né? Quem é que é autoridade no assunto? Quem que é, né? É um assunto que não se fala, mas a gente precisa trazer isso, né? Então, não existe uma única solução. Acho que são várias soluções que entregam, mas para um mercado tão importante. A gente precisa fazer nossa parte. E o grande propósito da CGCOM é fazer isso. Certamente trouxeram muitas coisas e muita gente deve ter ficado curiosa em relação a detalhes sobre o que vocês oferecem. Quero deixar a oportunidade para vocês divulgarem site, redes sociais, contatos com as empresas. Maravilha. Então a gente vai estar aqui no stand, estamos expondo aqui no stand 17, né? Pode seguir a gente no @sagecom, também tem o @aisat lá. Sage iSite. Sage iSat e o @wastebank, que são as empresas do grupo. O nosso site lá é o gruposagecom.com.br e espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí, dado uma ideia, mas realmente a gente aqui, eu sou apaixonado por isso. Se a gente ficar falando aqui, eu vou horas falando aqui, mas fico à disposição, vamos estar aqui esses 3 dias, junto com a FIEMA aqui, e quem quiser nos visitar e ter um pouco mais de informação, estou disponível lá para vocês. Obrigado. Eu agradecer imensamente, Jefferson e Edir, pela presença, pela disponibilidade, por ter vindo por aqui. Parabéns pelo trabalho. Sucesso para vocês. Isso foi mais uma edição do nosso ProAmbicast, diretamente da FIEMA Brasil 2025. Lembrando dos nossos patrocinadores, a Autoridade Portuária de Santos, empresa do Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Badesul, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, FINEP, financiadora de estudos e projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Verdadeira Unidade de Gestão e Destinação Sustentável de Resíduos da Votorantim Cimentos, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Corsan, Banrisul, BRDE, Caixa, Governo Federal, Sicob, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Procergs, Trac Capital, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Tramontina, Vivace Soluções em Sustentabilidade, Cimento Gaúcho, Sicredi, Icatu Coopera e Sebrae. Continue consumindo nossos conteúdos, compartilhe, siga a gente nas redes e até o próximo episódio.